Olá, querido líder de célula, seja muito bem-vindo a mais um estudo da célula. Lembrando que neste mês, agora de agosto, nós estamos numa série falando sobre a verdadeira comunidade da fé, que é a igreja. Você certamente já teve um excelente estudo de célula na primeira semana, falando sobre o resgate da alegria nessa caminhada na igreja. Falamos também sobre a unidade, que é essa face que foi esquecida na igreja. E agora nós vamos estudar sobre a igreja sendo essa morada da graça transformadora de Cristo. Nosso estudo da célula está baseado em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, né? E interessante que nesse texto aqui nós já podemos começar com essas afirmações que o Pedro ele está falando para uma igreja que está passando por lutas, por dificuldades, por necessidades, para que ela então espere inteiramente na graça, inteiramente na graça. E isso significa, no original, que nós devemos esperar de forma completa, de forma inabalável, sem hesitar, e que essa graça nos aperfeiçoa. Então, a igreja em si ela é morada dessa graça, essa graça que nos alcançou, nos resgatou, nos transformou e ela nos fortalece para continuar a caminhar. Nós somos peregrinos, Todos nós já sabemos que nós não pertencemos a esse mundo. Então, nós devemos ter essa postura, de uma esperança inabalável. E algumas questões para a gente refletir nessa célula. Eu sei que essa célula vai ser fantástica, muita coisa legal para a gente conversar com ela. A primeira pergunta é, quando a igreja é morada da graça, primeiro ponto é que ela se transforma numa comunidade de paz. Então, nós sabemos que no dia a dia o ser humano, ele passa por muitos transtornos, muitas dificuldades e muitas pessoas ainda não estão maduras o suficiente para desfrutar ou para promover essa paz na igreja, Então, quando a gente entende que essa paz gera paz interior em nós, e que fomos alcançados por essa graça, perdoados pela graça, e que a graça nos faz depender tão somente do agir de Deus e não de uma performance nossa, não de algo que nós fazemos e pensamos que o que fazemos impressiona a Deus. Eu queria propor então, pensando nisso, em sua opinião, quais atitudes do seu coração expressam confiança nessa graça? Quais atitudes no coração? Olha, lembrando que a gente está falando no contexto da igreja, Uma igreja, você foi chamado por Jesus, Deus te deu dons e talentos para você discipular pessoas, para você liderar, para você exercer o seu ministério. E como que a gente pode expressar? Eu creio que a resposta aqui para essa primeira questão é a perseverança. A atitude do coração, perseverança, uma atitude de fé. Paulo ele vai dizer que nós devemos andar por fé e não por aquilo que vemos. Então, como a igreja é formada de pessoas e nós formamos essa igreja, para que a igreja ela de fato seja essa comunidade de paz, nós devemos ter uma atitude de perseverança, de fé e crer que Deus está no controle. De que maneira podemos promover essa graça e essa paz? Essa graça que nos alcançou e essa paz que nos dá tranquilidade interior, através das nossas atitudes, através da resolução dos conflitos, de forma madura, de forma cristã, principalmente, Enfim, eu sei que você pode discutir e falar muitas coisas desse primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a igreja é a morada da graça, ela vive em unidade. E a gente sabe que, como eu já citei no primeiro ponto, há pessoas há irmãos que possuem ainda atitudes que fragilizam essa coesão da igreja, essa unidade, Há pessoas que murmuram, que pesam o ambiente com seus comentários, Pessoas às vezes insatisfeitas, feridas até, por outro irmão, até por nós pastores às vezes, A gente não é perfeito e às vezes a gente pode fazer coisas, nós fazemos coisas que pode talvez ferir alguém. E aí eu pergunto, se a igreja ela é morada, da graça e ela vive nessa unidade,
eu queria propor então duas questões. Comente essa afirmação: onde há unidade, há cuidado. Lembrando que a nossa missão é amor, cuidado e encorajamento, né? Não é verdade? Então, comente essa frase na célula: onde há unidade, há cuidado. E a segunda questão aqui que você pode discutir de forma muito ampla com a sua célula é como devemos abordar essas pessoas baseado nessa graça, né? Eu creio que a principal questão aqui é nós sermos pacificadores, né? Andarmos por fé, mas sermos pacificadores. Olharmos sempre pela ótica de Cristo. E aí sim nós vamos conseguir gerar cura no coração dessas pessoas, né? E trazê-las para perto de nós, né? Quem sabe muitas pessoas deixaram de servir por N situações, deixaram de liderar, mas quando elas recebem essa cura de Deus, elas conseguem então retomar aquilo que elas estavam fazendo. Terceira questão é que quando a igreja é morada da graça de Deus, os discípulos ou discípulas trilham o caminho da santidade. E uma afirmação bem legal na mensagem desse domingo foi que a busca por santidade nasce de uma motivação legítima. Qual motivação legítima? É a motivação de gratidão, não é verdade? Você foi salvo. Deus te resgatou do império das trevas, Deus transformou sua vida, sua família, sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Pensando nisso, em sua opinião, como a aprovação legitima o processo de santificação em nós? Olha só, gente, coisa tremenda. Às vezes a aprovação, ela nos confronta para forjar em mim e em você pessoas melhores. Não é verdade também? A gente pode pensar nessa direção. A aprovação, ela serve como uma escada, nos serve como um professor, né? A aprovação é esse professor que nos confronta e que nos ensina, através do Espírito Santo, é claro, a sermos pessoas melhores, né? Na verdade, a termos empatia, a termos misericórdia, a julgarmos menos, não é? E ensinarmos mais sobre a palavra de Deus. E esse processo de estarmos separados, né? Nesse processo de santificação, como podemos incentivar as pessoas para o caminho da santidade? Através do nosso exemplo. Quando nós sofremos de forma injusta e nós permanecemos na posição de liderança, na posição do discipulado, na célula, na igreja, congregando, mesmo que você olhe uma situação e você ache um absurdo aquilo, você não faz por causa da situação, você não faz por causa da circunstância, você faz pela causa de Cristo, não é verdade? Você faz porque Cristo te resgatou, porque houve esse movimento do céu com a terra e você foi alcançado. Isso é maravilhoso, não é verdade, gente? E quarto, último ponto, eu estou parecendo o pastor... Hoje eu estou parecendo o pastor Jefferson, não é? Ele fala, não é? Quarta e última questão, né? Quando a igreja é morada da graça, os fiéis aprendem a suportar as lutas. Você viu que há uma crescente aqui, né? Ela se transforma numa comunidade de paz, porque nós somos transformados, vivemos em unidade, trilhamos o caminho da santidade e agora nós vamos suportar as lutas. Segundo Pedro, segunda carta que Pedro escreveu, né, e o texto do capítulo 1, verso 6, a graça não livra a igreja do sofrimento, mas ela nos orienta a como passar por isso. Então eu quero propor a seguinte questão: o que você precisa retomar ministerialmente que você parou por causa das lutas? Sabia que tem muita gente com dons e talentos que pararam a sua caminhada. Então, o que você precisa retomar? Peça para o Espírito Santo tocar o seu coração nesse momento. Faça uma oração com a célula, converse com aqueles que estão ao seu redor e pergunte para eles o que precisa ser retomado na vida deles. A Bíblia fala que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E, de fato, muitas pessoas estão sobrecarregadas porque há muitas pessoas que poderiam fazer e não fazem porque estão enfrentando uma situação difícil, foram feridas, enfim. Chegou o tempo da sua cura, meu irmão e minha irmã. Chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você parar com as desculpas, de olhar por fé e receber tudo aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu quero concluir então essa célula que vai ser maravilhosa, eu creio nisso, que
que o sofrimento não vem para nos matar, e que a dor tem um propósito de cura para a nossa vida. Deus tem grandes coisas para mim e para você, e Ele vai nos orientar e vai nos guiar. E, por último, também, eu quero lembrar da nossa prática, né? A gente está, cada final de célula, a gente tem uma proposta prática, que é, nesse agora, nós vamos compartilhar um link, né, de uma pesquisa que deverá ser preenchida por aqueles que não estão frequentando a célula, para aqueles que nós mandamos o convite, para aqueles que estão ali, que são alvos da nossa oração nesse mês em específico, para que eles preencham, né, essa pesquisa e nós constatemos então em que nível essa pessoa se encontra no envolvimento do dia a dia na igreja. Então, nessa pesquisa a gente vai saber se a pessoa já fez o trilho da fé, se ela já fez os cursos, se ela está envolvida com a vida da igreja ou não. Enfim, eu espero que você tenha uma excelente célula. Deus te abençoe. Até o próximo estudo em nome de Jesus.